E aí, gente boa, boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Então, ó, primeiro eu quero pedir desculpas aí, a gente tinha combinado de fazer essa live na sexta, que pulou para domingo, que pulou para segunda, né? Mas acontece, imprevistos acontecem, né? Mas a gente está aqui com o coração saltitando para poder estar falando para vocês hoje um pouquinho do que Deus tem ministrado para a gente. Nós vamos estar aqui esperando também o irmão Pedro, vai estar chegando daqui a pouquinho, tá? E aí ele vai compor aqui a equipe, vai ser como é que é? Um trono tripartido. Não, hoje vai ter 3 cabeças Três da besta, cabeças, né? falta só 4 para formar o sétimo império. Vai ser um trono tripartido. Mas eu vou. Mas assim, eu vou orar, tá? Para a gente dar início, né? Para a gente começar a nossa live de hoje. E aí o irmão Luiz vai fazer a introdução. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos tem concedido. É um início de semana. Estamos começando a semana, Deus, estudando a Tua palavra, né, conhecendo mais do Teu reino e aprendendo mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Como diz a Tua palavra em Mateus, que é do Seu agrado, Pai, esconder os mistérios do Teu reino aos grandes, aos reis, aos poderosos e revelar aos pequeninos. Senhor, é do Teu agrado. Isso te agrada fazer isso. Então, Deus, revele a Tua palavra a nós, Senhor, é o que também nos ouvem, Pai. Abençoa cada um que está aqui, usa o irmão Luiz, o irmão Pedro, para que eles não falem nada deles mesmos, mas de tudo aquilo que vem do Teu trono. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá. Irmãos, hoje nós vamos estudar coisas maravilhosas. Nós vamos fazer também alguns ajustes nas interpretações que nós pensávamos estar certa. E são ajustes importantes, são necessários. A gente sempre tem que estar mais perto do que diz a profecia. E são coisas difíceis de se compreender, mas são coisas que nós temos que compreender e compreender muito bem, porque nós temos o livro do Apocalipse, nós temos aí a história do mundo praticamente quase toda desenrolada na nossa frente, mas a gente ainda consegue errar em muitos pontos, né? É incrível isso. Eu lembro que no Japão, eu tinha o hábito de ir no Starbucks estudar a palavra de Deus. E tinha alguns irmãos que ia comigo lá. Eu não ia no culto de domingo de manhã, eu detestava estudo bíblico dominical, e eu ia estudar sozinho no Starbucks. E alguns irmãos começaram a ir lá comigo, e aí vingou. O pastor até falava que não era para ir na igreja do Starbucks, era para ir lá no culto mesmo. Mas foi aí que começou as inimizades, né? Mas era o que eu decidia estudar. E aí eu lembro que eu forrava a mesa assim, ó, com papéis, e os irmãos ajudavam. E a gente um dia estudando sobre os impérios, eu falei para um irmão chamado Daniel, eu falei, irmão, você já parou para pensar que a gente pode estar em cima da 7ª cabeça da besta agora? Aí ele falou, como, Luiz? Eu falei, olha para a ONU, olha para as nações. Eu nem sabia muito bem o que era a ONU, eu sabia que eram as Nações Unidas, mas não sabia de países membros, dos cabeças, de como tinha começado a história, embora todas as informações estivessem ali para a gente. Mas tem coisas que eu falei lá no Japão, irmãos, que estavam erradas. Eu fui ajustando aqui. Mas tem coisas que eu falava lá e fazia sentido. E não é que eu estava certo, e a gente discutiu sobre durar pouco tempo, sobre o 8º rei, e ficou nisso. Depois, aqui no Brasil, conheci outras pessoas, a gente foi modulando o pensamento de uma maneira diferente. Então, vocês devem saber como a gente acreditava, né? Como nós sempre falávamos, nós sempre falamos nos vídeos, nas lives, que a 7ª cabeça estava para vir. E ela iria começar no início da semana. Então, no início da semana, até 3 anos e meio, seria o tempo da 7ª cabeça, com 10 reis unidos. E depois, de uma hora para outra, iria vir um anticristo, lutar contra 3 reis, derrubar 3, submeter os 3 debaixo do império dele, e ele iria reinar por mais 42 meses sobre esses 10 reis que reinam sobre as nações. Mas vocês conseguem perceber que fica tudo muito encavalado?
Então a gente não tinha uma definição certa se a sétima cabeça começaria um pouquinho antes da última semana ou se ela começaria mesmo na última semana. Seja como for, fica tudo muito encavalado, não faz sentido com a história dos reinos anteriores, por exemplo. Cada um teve uma história, uma queda, um início, cada início... Pode falar. Transição, né? Isso, transição. Cada reino teve transição. Aí do sexto para o sétimo, por exemplo, o Império Romano caiu faz muito tempo. E aí é um tempo de transição muito grande, desde a queda do Império Romano, depois o Império Romano Ocidental caiu pelos bárbaros e ali tomou um rumo, depois o Império Romano Oriental caiu pelos otomanos e eles se tornaram também um império na Terra. E depois disso, até então, até hoje, não se levantou a sétima cabeça. É um tempo de transição muito grande, assim, desproporcional até. Cabe vários impérios nesse tempo de transição. Então, isso não estava muito bem correto, né? Assim, estava um buraco. E aí, uns dias atrás, eu estava pensando melhor sobre isso, falei com o Pedro, falei com o Igor, e a gente chegou em um pensamento que é muito coerente. Nós vamos desenvolver de pouco a pouco para vocês e vocês têm que prestar atenção. Sabe por quê? Ainda que nós continuássemos com o mesmo pensamento, dizendo que a sétima cabeça ela só vai se levantar quando tiver 10 reis unidos. E isso é mais um pouquinho para frente, que ainda não se levantou. Estaria em preparação para se levantar. Ainda que nós falássemos isso, nós teríamos que pegar nações provenientes das nações, da Organização das Nações Unidas. Nós teríamos que pegar emprestado nações da ONU. De qualquer maneira, nós iríamos estar usando a ONU. Então, não faz sentido a gente jogar fora toda a organização da ONU, toda a história desde 1945, e não enxergar nela a sétima cabeça. Então, eu posso falar para vocês, irmãos, e vocês vão ver que isso vai ficar muito claro, que nós já estamos dentro da sétima cabeça. Ela já se iniciou nós temos até data. Em 1945 começou o tempo da sétima cabeça. E vocês vão perceber como as profecias vão se encaixar. Não vamos abandonar o anticristo vindo do Oriente Médio, sendo islâmico, 5 países do Ocidente, 5 do Oriente, nada disso vai ser abandonado, só que vai ficar tudo muito mais coerente. Então, para desenvolver o pensamento já, desde agora, queria que vocês prestassem atenção. O Igor trouxe bastante gráfico para a gente ler. Eu vou ler para mostrar para vocês os desenhos também. Nós vamos falar da formação da ONU, alguns aspectos da ONU. Eu vou ler para vocês Daniel 2 e depois Daniel 17, só para os textos ficarem mais fresquinhos na mente. Vamos lá. Tá aí, o Igor colocou para mim. Ó. Daniel, capítulo 2, do 41 ao 43. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois como viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que está acontecendo aqui no capítulo 2? O profeta Daniel está dando a explicação para o rei Nabucodonosor sobre o sonho que ele teve e está revelando o futuro, porque o profeta Daniel deixou bem claro que isso são coisas que vão acontecer nos últimos dias, que já começou no tempo dos apóstolos, só que vai vindo até o nosso tempo. Pela palavra de Deus, isso é o que significa os últimos dias. Profeticamente, né, os 4 primeiros dias, os 4 milênios, e os últimos dias, o 5º milênio e o 6º milênio. E depois vem o 7º para fechar todo o plano de Deus. Tá certo? Então, tem várias camadas de revelação aí nesse texto. Mas aqui vocês estão vendo que é barro e ferro. Agora não é mais ferro. O barro começa a se misturar com ferro, mas a profecia mostra que barro e ferro realmente não se misturam. Eles não se ligam. Embora eles estão ligados, eles não ficam ligados. São interesses, são conexões. Aqui,
Na verdade, já tem a explicação da ONU. O Senhor já profetizou o que aconteceria no nosso tempo, na ONU. Ô Igor, eu vou deixar, eu não sei se é o seu microfone, eu vou pôr no mudo aqui por enquanto, só para ver se eu tiro eco. Começou a dar eco, tá bom? Aí quando você for falar, é só você tirar do mudo. Então, irmãos, a palavra misturado, que está ali de vermelho, misturado, misturar-se-ão, Deus já está dando para a gente uma prolepse, ele está falando o que vai acontecer no futuro. A palavra misturado, olha aí, é a palavra árabe, da onde surge a palavra mistura mesmo, mistura de povos, os árabes. Já está falando que os árabes vão ter entrada na ONU. Ainda não tem, mas eles terão. Eles já estão infiltrados, já estão entrando, tá tudo certinho para eles entrarem ali nos dedos da estátua. Então Deus já deixou uma dica ali: misturar-se-ão, não é a palavra de enfeite. E a primeira camada de revelação já fala que um reino, por uma parte, será fraco, onde tem barro, e por outro lado será forte, que é onde tem ferro. O que eu entendo que a parte fraca do reino é a parte humana, a parte onde tem... como se pode dizer? Na ONU, por exemplo, quando eles se reúnem para fazerem resoluções, para resolverem casos, é tudo parte da carne, parte do interesse próprio, parte em que eles falam, não cumpre, é uma mistura de mentira. Isso é a parte fraca. É por isso que fala barro, parte humana. Só que muitas das resoluções que eles dão, acontece guerra. Muitas coisas que eles falam, acontece destruições. É a parte do ferro, porque diz que o ferro é forte e destrói tudo. Essa é uma parte que eu entendo da profecia. Outra parte, barro e ferro. Aí está falando também do mundo árabe entrando, fazendo parte da estátua. Outra camada de revelação, que nós sabemos que é para o nosso tempo. Barro fala do homem e o ferro fala do mundo das máquinas. É o homem se misturando com a tecnologia, com a máquina. E isso já começou, não de agora, faz parte da história da Revolução Industrial. E isso, agora, o homem ele está praticamente se unindo de fato com o ferro, com máquinas, com computadores. Até daí vai surgir a imagem da besta, segundo Apocalipse 13. Pronto, essa é uma parte da explicação. Parece que não, mas essa explicação aí dos dedos da estátua, essa conta vai aparecer lá em Apocalipse 17, porque vai estar falando dos 10 reis. E se lá em Apocalipse 17 está falando dos 10 reis, então está explicando também a parte dos dedos da estátua. Acontece que em Daniel 2 nós temos informações que nós não temos em Apocalipse 13 ou em Apocalipse 17. Tem que juntar tudo, certo? Agora vamos ler Apocalipse 17. Do 9 e 10, diz assim: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 caíram, um existe, o outro, que é o 7º, ainda não veio, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Essa é a explicação, né? Não tem mais... Não fala aí dos reis, Igor? A parte dos reis? Não, esse não é. Tem essa daqui, ó. Veja se é esse daí. Esse daí. Olha, continua aí lendo o texto, irmãos. A besta que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Aqui está explicando os dedos da estátua. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. É muito difícil da gente entender isso daqui. É muito difícil da gente pegar isso daqui. Vocês já sabem que as 7 cabeças da besta são 7 reinos. 5 caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Coincidiu, fechou a conta. O Império Romano sempre vai ser o ponto de partida para contar as coisas, para a gente entender que as cabeças falam de impérios e não somente de reis, justamente porque João está no tempo do Império Romano. Se 5 caíram,
tem que ser esses 5 impérios que se levantaram contra a terra de Israel, e perseguiram o povo de Deus. Um existe, é o Império Romano, e o outro ainda não veio. Esse é os dedos da estátua, né? São os 10 reis. Quando vier, convém que dure pouco tempo. E aí ele fala, e a besta que viste, que a besta é a totalidade dos reinos, é o aglomerado de povos, é o 8º rei. E diz que o 8º procede dos 7, não diz que procede dos 5. Então, o 8º reino, que está na nossa frente, ele vai proceder com poder, com características, ele vai reviver todos os reinos antigos, o que existe agora vai continuar, vai ter só algumas reformas, que a gente acredita que vai ter alguma reforma na ONU, vai ter só algumas reformas, mas vai continuar e vai ser um império total, da onde o anticristo vai se apossar. Aí ele vai receber o trono, o próprio trono de Satanás ele vai receber, e vai estar no norte de Israel, na Turquia. E lá vai ser a cidade que domina sobre todos os reis da terra, não Jerusalém. Tira essa interpretação prostituta da mente. Não é Jerusalém. A cidade que domina sobre todos os reis da terra é o norte de Israel. Na verdade, Deus denuncia vários países, né? E assim é que a gente está entendendo o texto. Agora, para vocês associarem isso que a gente está tentando dizer, de pouco a pouco vai fazendo sentido, né? É difícil falar essa profecia e é difícil desencadear o pensamento tudo de uma vez. Nós temos que falar um pouquinho da ONU, como ela surgiu, como que ela funciona, se é que ela funciona mesmo, o porquê que o espírito do anticristo está agindo fortemente e como que ela prepara o caminho para o 8º rei. E para vocês entenderem que olhar para o mundo hoje, as nações, elas não vão mudar mais de lugar, irmãos. Rússia vai ser Rússia, China vai ser China, Estados Unidos vai ser Estados Unidos. Ninguém vai mudar isso mais. O único que vai mudar isso é Cristo. Então, a gente não pode olhar para tudo isso, olhar para uma organização dessa e dizer, isso não faz parte nem da 6ª cabeça e nem da 7ª. Isso é apenas um vento, um passatempo. Não pode, não faz sentido. Isso tem que ter relação com alguma das cabeças. Isso é fato, isso é um raciocínio lógico. Se não é a 6ª, não pode ser também a 8ª, é a 7ª. E como diz a profecia, o 8º rei, que é a besta toda revivida, procede dos 7. Compreenderam até aqui? Essa é uma introdução que eu dei, ainda não explica tudo, mas vocês vão perceber como vai fazer sentido. Tá bom? Então, vou deixar aí agora para o Igor acrescentar alguma coisa, e aí a gente vai trocando as ideias aqui. Tá bom? Deixa nos comentários o que não está ficando claro para a gente ir respondendo. Beleza, gente. Eu vou fazer aqui uma recapitulação dos impérios, tá? Para a gente ir caminhando até a ONU. Então, você tem aqui, por exemplo, o Império Babilônico, que é de 626 a 539 a.C., você sabe, né, que antes de Cristo é tudo decrescente, né? E foi um império que durou por 87 anos. Aí depois nós vemos a Prata, que aí já é o Império Medo-Persa, 539 a 330 a.C. Só lembrando, gente, que essa questão aqui de que esse 39, né, que o cara dorme, né, no Império Babilônico e acorda no Império Medo-Persa. Isso aí tem um período de transição, tá? 209 anos. O de bronze, que é o Império Grego, né, que é um império muito importante, que é onde surgiu o helenismo, né, 184 anos. Depois disso, nós vemos aí o quê? 2 pés, tá? 2 pernas, melhor dizendo, que é a Roma Oriental e a Roma Ocidental, que nós chegamos aqui, que eu gosto até de chamar assim, né? Que é a Era dos Impérios. Por que Era dos Impérios? Porque nessa parte nós tivemos aqui o Império Romano, o Império Otomano, o Império Alemão, Austro-Húngaro, Russo, Britânico. Mas você sempre vê Roma ali incutida em todos eles. Dentro desse período de 2.173 anos, você vê diversas configurações acontecendo. Você vê os muçulmanos fazendo as suas guerras, o Império Carolíngio,
os eslavos e tudo mais. Olha quantas inquisições, né? Tiveram aqui, ó, guerras santas, né? Tiveram os muçulmanos. E olha quantos tiveram os templários, tá? Tudo isso aconteceu nesse período. Esse período importante de ferro, por quê? Eu estou fazendo um resumo bem rápido aqui, gente, bem rápido, tá? Esse período foi importante por quê? Porque foi a era do ferro. Foi nesse período que começou a existir o quê? A Revolução Industrial. Olha o desenvolvimento rápido do ferro nesse período. Isso ocasionou o quê? A guerras e guerras e guerras, e nós vemos aqui todas as divisões dos impérios, você vê guerra. Isso aqui tudo é guerra. Visigodos, ostrogodos, godos, saxões, império para lá, império para cá, e tem guerra. Aí você chega aqui e vê mais guerra, a invasão do Império Romano. Aí você vê aqui a Europa 526, a construção dos impérios ali. Aí você vê guerra. Aí você vai vendo mais guerras, e sempre guerra. No período feudal, você é a divisão do Império Carolíngio. Aí você está vendo guerra, Império Otomano, a base de guerra. Olha quantas batalhas nós tivemos, né? Eu não vou ler todas aqui, mas aí você está observando 566, 571, 683, já começa a ter o declínio de alguns impérios ali. E em 1914 nós temos a Primeira Guerra Mundial. E aí depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, e é quando se começa a configurar uma espécie de ajuntamento das nações para que tudo isso que aconteceu desde lá, porque não pense que os impérios anteriores eles passaram a existir por meio, né, de diplomacia. Tudo isso aqui foi conquista, 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 guerra, guerra, conquista, conquista. Então, para haver paz, eles promovem, no dia 24 de outubro de 1945, as Nações Unidas. Tá? As Nações Unidas, ela é criada nesse período para quê? Para que, se alguma nação quiser se levantar contra outra nação, e essa nação fazer parte das Nações Unidas, vai ter que ter autorização de um país, ou não vai ter que ter autorização de um país. Isso funciona? Não, na prática não funciona. Você vê o Oriente Médio aí, guerra o tempo todo, a ONU chega lá e fala, estamos de olho em vocês, hein? Tá lá aquele grupo lá islâmico que tomaram conta agora ali de um país que eu não me lembro do nome, matando gente adoidado, e a ONU, olha, estamos observando o que vocês estão fazendo. Mas não faz nada, acaba não fazendo nada. Então, de qualquer forma, eles estão ali. Então, o que eles têm? Eles têm a Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que foi criada em 16 de novembro de 1945. Com isso, o que eles estão querendo dizer? Olha, tudo isso daqui, a educação, a saúde, os ditames culturais, aos poucos, você veja que não é há pouco tempo, de 45 para cá, são 76 anos. São 76 anos que eles estão se organizando. Para quê? Para chegar aos dedos dos pés. Isso aqui já é o final, já estamos finalizando a construção da estátua. Olha quanto tempo durou a formação de toda a perna para a gente chegar numa unidade de mistura que é justamente as Nações Unidas. Eu coloquei aqui em cima do outro porque não deu para colocar aqui do lado, né, no pezinho. Mas isto aqui são os pés. Isso aqui já é a unificação, preparando o caminho para que os 10 dedos apareçam. E aí, aparecendo os 10 dedos, aparece o anticristo, que é dali que ele surge, né? Aí você tem aqui 48, ó, o Israel está aqui, ó, coitado. Por que Israel está aqui? Porque tem que se cumprir a profecia das nações invadindo Jerusalém, atacando Israel, né? Tem que acontecer isso daí. Você vê claramente aqui o globalismo, tá? O globalismo, você vê que vai afunilando, né? Que vai todo mundo se misturando ali nos pés, todo mundo junto com a tecnologia, junto com o homem, a carne, o desejo do poder, o desejo de querer
trazer uma unidade por intermédio do braço do homem, da força do homem. O globalismo, você vê aí, dos 195 estados membros da Unesco, tá? 35 nações são totalmente islâmicas. Outras 21 são membros da Organização de Cooperação Islâmica e 4 são estados observadores da OIC. Isso significa que 60 nações representam um bloco favorável às resoluções de inspiração muçulmana. Tá? Aqui nós temos a União Europeia, é uma união econômica e política de 28 Estados-membros independentes, situados principalmente na Europa em 1993. Aqui nós temos a Unicef, que é o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância e o órgão das Nações Unidas, que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças desde 11 de dezembro de 1946. Olha como é que é a promoção dos direitos da criança. Isso aqui é a Agenda 2030. Eles têm 17 pautas para ser completas. E eles querem, até 2030, que essa pauta ela venha a se cumprir. Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar. Olha que pauta interessante. Pô, erradicação da pobreza. Não, tem que ter uma agricultura sustentável, né? É saúde e bem-estar. Educação com qualidade. Educação com qualidade com igualdade de gênero, tá? Água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, trabalho decente. Eu já vi o vídeo, gente. Eu já vi o vídeo deles. Esse trabalho decente, crescimento econômico, isso aqui é uma moeda única, tá? Indústria, inovação, infraestrutura, 5G, desigualdade, redução das desigualdades, comunismo, todo mundo igual. Eu vi lá, eu estudei pauta por pauta ali, é mais ou menos isso, tá? Cidades e comunidades sustentáveis, consumo, produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima. Isso aqui você já está careca de saber o que é isso, né? Vida na água, vida terrestre, paz, justiça, e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Onde é que entra a religião aqui? Não tem religião aqui, né? A religião não existe. Por que a religião não existe? Porque a agenda deles olha só, por um planeta 50-50, em 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Essa é a agenda deles. Então, eles vêm caminhando, você observa que o intuito deles, e a gente vem com a história da humanidade, eu vim lá de cima, claro, eu não entrei em todos os detalhes, mas a gente veio lá da Babilônia, descendo, eu fui mostrando quantas guerras teve, e na Era do Ferro, da Revolução Industrial, onde teve mais desigualdade, onde nós tivemos mais guerras, mais fome, 2 guerras mundiais, aí é o momento propício para que venha essa instituição e fala, não, peraí, vamos ter que organizar tudo. Só que dentro dessa organização existe a profecia de Daniel, que é o quê? É o barro e o ferro se misturando para promover ou preparar o caminho para a entrada desse anticristo, que é proveniente da 7ª cabeça da besta, que vem com ela os 10 reis. E dos 10 reis surge ali o anticristo. Zero discriminação. Isso aqui é para 2030, zero. Zero discriminação. O Dia Mundial de Zero Discriminação celebrado no dia 1º de março. Então, é a oportunidade para celebrar o direito de todos a uma vida plena e digna. Eles estão com essa pauta para 2030. Então, se prepara, meu irmão, se prepara, porque vem chumbo grosso para poder promover, não vou falar aqui o nome, né? Mas você já sabe, para promover isso daqui. Vem chumbo grosso. E isso vai desencadear o quê? Enfraquecer as instituições religiosas, porque para eles o que importa é o ecumenismo, né? Por isso que está tendo aquelas reuniões religiosas, para eles o que importa é o ecumenismo, e tudo isso, depois eu vou falar sobre a taxa de crédito, tá? Para dar tempo de você falar, Luiz. E tudo isso já profético. Isso aqui já estava visto, gente.
né? Isso aqui já estava já planejado. Olha que interessante que a Bíblia fala que ele vai estar pouco tempo, né? Essa besta vai estar pouco tempo. Olha que legal. Qual é o império aqui que tem pouco tempo? É o Império Babilônico. O Império Babilônico também, em comparação ao Medo-Persa grego e romano, ele tem 87 anos só. Olha o tamanho, aqui tirando esse chapelão, né? Olha o tamanho aqui da cabeça, né? Do Império Babilônico, que é basicamente o mesmo tamanho dos pés. Os dois têm basicamente o mesmo tamanho. Então, a proporcionalidade do corpo remonta à proporcionalidade também dos anos, tá? Desse império. Só que os dedos é o menorzinho de todos. Os dedos é pequenininho. 3 anos e meio. Certo, gente? 7 anos com mais 3 anos e meio para lá, 3 anos e meio para cá. Beleza? Show de bola aí? Falei pra caramba. Boa. Então, vocês perceberam alguns aspectos da ONU, irmãos? Olha, eu pesquisei vários vídeos. Eu gostei mais ou menos, eu pesquisei uns 10, 15 vídeos, dentre eles eu favoritei alguns, e até entre os estudantes da ONU existe divergência de pensamentos. Você vê que uns acabam percebendo algumas coisas a mais, outros não, cegamente gostam de falar e elogiar e engrandecer a ONU, porque a ONU ela é uma grande organização no mundo. Ela está no mundo todo. Tem pessoas que chegam a falar que o destino da humanidade está na mão de 5 países. Não na mão da ONU em si, mas na mão de 5 países. Vocês vão entender isso. Outros chegam a falar que a ONU é praticamente o planeta todo, né? Eles falam planeta, chamam o mundo de planeta, porque eles acreditam que a Terra é uma bola molhada giratória igual os malucos fundamentaram na nossa cabeça na escola. Então eles falam que a ONU é o planeta todo. E eles não estão mentindo nisso. É porque às vezes a gente deixa de pesquisar essas coisas, a gente deixa de estudar e vai comer um monte de informações do Instagram, informações nada, vai comer um monte de besteira das mídias e esquece de olhar para o que está na nossa cara. Lembra, irmãos? Daniel disse que ele teve vontade de aprender sobre o quarto animal. E ele disse que estava olhando para os 10 chifres quando ele viu o chifre pequeno se levantar. Isso parece uma informação lógica, né? Ele estava olhando e viu um chifre se levantar, mas não é, é um alerta para a gente. Quando Daniel estava olhando para os 10 chifres, isso significa que nós temos que estar olhando para a geopolítica bíblica, não é essa loucura que você vê em outros canais, não. Estou falando de geopolítica centralizada, bíblica, não é ficar olhando cada passo que cada governador dá para ficar consumido o material, não é nada disso. Olha diretamente para a Bíblia, para o que acontece no mundo. E se você estiver olhando isso, se você não estiver olhando futebol, não ficar olhando outras besteiras, não ficar olhando um monte de filme de seriado, e estiver olhando como Daniel estava olhando, você vai ver o anticristo se levantar. Você vai compreender as coisas. Então, a ONU, ela hoje são 193 países. Ela começou em 1945 com 51 países. Mas vocês têm que entender o contexto, como se originou o esquema. São 5 países que eles foram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, porque o contexto do surgimento da ONU, antes disso teve outra organização que faliu, era chamado de Liga das Nações, não deu certo, faliu. Mas a segunda vingou. A segunda realmente era o início da sétima cabeça. Ela começou com 5 países que se uniram e formaram a ONU para si. Eles mandam em tudo. Vocês podem discordar, às vezes, por ter uma... Alguém pode discordar, né? Por ter uma mente travada, sei lá, em alguma religião, em alguma doutrina, seja lá qual for, e não olhar para essas coisas. Mas tem que destravar a mente, irmãos. 5 países, quais são eles? Eles são que dominam tudo. Não adianta negar isso. Eles dominam. Não é Papa, não são árabes ainda, não são esses que dominam o mundo, não são judeus banqueiros, não são os financiadores. Olha para o mundo, olha para a real, o que está na nossa frente. Reino Unido, Estados Unidos e França. Esses 3 representam o Ocidente. E depois tem Rússia e China.
Eles fazem parte do conselho. E eles nunca mudam. Desde quando começou até hoje, eles não mudam. Eles são os chefões. Eles mandam em tudo. Só que fora isso, tem mais 10 países que vão trocando de 2 em 2 anos. Eles fazem parte do conselho também. E eles não mandam em tudo. Tem algumas coisas que eles têm poder, outras coisas não. Mas são os mais poderosos, ou seja, são 15 países, aspas, que mandam no mundo inteiro. Mas, na verdade, quem tem poder mesmo são esses 5, porque esses 5 têm poder de bloqueio. Eles chamam de poder de veto. Eles conseguem bloquear uma resolução, por exemplo, dos 10 membros do Conselho da ONU. Vou fazer uma análise com vocês, para vocês verem que esses países, os 5, Rússia, China, Ocidente, Reino Unido, Estados Unidos e França, dominam o mundo. E isso já é a 7ª cabeça, mas não está completa ainda. Se 14 países disserem sim para uma resolução, para qualquer coisa, sei lá, para promover um ataque ou impedir uma guerra, qualquer coisa, porque eles, olha só, eles todos trabalham para a paz e segurança no mundo. Estranho, né? Paz e segurança. Quando você vai estudar os vídeos, o que mais você escuta é paz e segurança. Paz e segurança. Paz e segurança. Lembrou de alguém? Lembrou de algum texto? Então, vai vir destruição repentina sobre esses. Porque Paulo deixou isso muito bem claro. E essa questão de Paulo dizer, de Paulo escrever, quando andarem dizendo paz e segurança lhe sobrevirão destruição repentina, está no mesmo contexto em que ele fala de dores de parto para as nações, da vinda do Senhor Jesus como ladrão. E essas questões, Paulo tirou dos profetas. Os profetas falam de dores de parto, até para os cristãos, só que os cristãos vão gerar um filho no mundo. Jerusalém vai ter dores de parto, as nações terão dores de parto. Jesus está falando das dores, dos princípios das dores em Mateus 24, dores de parto, certo? Então, eles trabalham para paz e segurança, mas olha só como que funciona. 10 países são rotativos. A cada 2 anos, novos países são elegidos. Então, mas o que eles fazem? Eles só vão opinar. Eles têm poder de voto, não de veto. Eles só votam. Presta atenção nisso. Se os 10 países disserem sim, e mais os 4 países poderosos, aqueles do conselho que nunca muda, 4 disserem sim, são 14. Com a mesma mente, com a mesma decisão, mas a Rússia levantar a mão e falar não vai fazer isso, não vai invadir ali. Não acontece. Ou seja, um país pode ter o poder de mandar no mundo inteiro. E os outros 4 concordam, porque quando chega a vez deles, eles fazem o mesmo. Então, nos estudos que eu vi, eles têm vários exemplos para mostrar a incoerência dessa organização. Ou seja, esses 5 países criaram a ONU para eles mesmos. E eles mandam no mundo. E tem, às vezes, por exemplo, os Estados Unidos, ele desobedeceu uma decisão que a Rússia e a China tomaram juntas. Ele foi lá e invadiu o Iraque quando não era para ter invadido, e ele desobedeceu o conselho. Ou seja, já dá para ver que precisa-se de uma reforma. Só por isso. Isso é motivo para guerra até, né? Só que eles não vão fazer guerra entre os poderosos, né? Cada um quer ter o seu poder. Eles governam no mundo, irmãos, isso é fato. A gente não pode colocar um tampão nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e falar, quem governa o mundo são os judeus, os banqueiros. Quem governa o mundo são os papas. Isso é loucura. É loucura, é ser cego e surdo para as coisas que nós estamos vendo. Coisas que são claras. Agora, a imagem está completa? Não está. Porque ao todo são 15 países. Dos 15, 5 principais que têm poder de veto. E fora isso, tem as contradições dentre eles, né? Agora, analisa isso. Para que tem esses 10 países rotatórios? Para quê? É claro que em cada detalhe que eu estou falando, tem mais detalhes para falar, né? Quem são esses 10 países? Como eles vão representar o mundo? Aí depende da escolha, né? A cada 2 anos, depende da escolha. Mas eles representam de maneira melhor o mundo, né? São 10 países, não 5. Então eles representam melhor o mundo
Só que eles estão lá praticamente de enfeite. Porque se os 10 falam sim, e pelo menos um dos 5 falam não, não acontece. Então, é enfeite. Na verdade, quem domina são aqueles 5. E, na verdade, todos têm poder de veto. Ou seja, o poder está na mão deles. Essa é a imagem da sétima cabeça, só que não está completa. E por não estar completa e ser complexa, confusa, a gente acaba desviando o nosso olhar, né? Principalmente quando a gente se encontra com outras linhas teológicas que começam a falar que os papas vão vir dominar o mundo, que a Igreja Católica, que Roma é Roma, Roma está nos dias de hoje. Aí tem outro tipo de pessoas que começam a olhar só para o mundo árabe. O anticristo é islâmico, o mundo árabe que domina, e que tudo é Alá, e que tudo é maldição. Aí não olha para o que está na nossa cara, irmãos. Agora, olha só que interessante isso. Olha para o Império Romano. O Império Romano, segundo a estátua, segundo a imagem que Deus fez, olha como Deus é sábio, irmãos. Olha que sabedoria divina. Deus dividiu aquela estátua, né, falando a história da humanidade ali de maneira resumida, e até a proporção ali dos materiais vai falando da glória dos reinos, e não só isso, tem detalhes ali na estátua que são detalhes incríveis. A cabeça é de ouro e é Babilônia. Mostra que a mentalidade do mundo é babilônica. Por exemplo, o ventre da estátua é de bronze. E por que o ventre? O ventre é o Império Grego. O Império Grego foi o que mais estudou a sexualidade humana, os prazeres do homem. E está no ventre, lá onde a gente sente os prazeres. Não é interessante? O Império Romano é o império que marcha, é o império de ferro, é o império que destruidor, está justamente nas pernas. E lá nos pés que começa, no calcanhar, no peito dos pés, que começa a barro e ferro se misturar. E os dedos, já para falar da Organização das Nações Unidas. Olha como Deus é sábio, incrivelmente sábio. Então tem informações ali na estátua que a gente não pode deixar de perceber. Se Deus mostrou 2 pernas de ferro, é porque o Império Romano haveria de se dividir. Quem diria, né? Quem estivesse morando lá no tempo, por exemplo, de Paulo, dos apóstolos, quem diria que o Império Romano iria se expandir para o Oriente? E aconteceu, e teria que acontecer, porque assim formaria coerentemente o desenho da estátua. Pegaram isso? Então, embora o Império Romano estivesse incompleto, na época de Jesus e dos apóstolos, na época da formação de todo o Novo Testamento, embora estivesse incompleto, o Império Romano já tinha iniciado. Não é só porque estava incompleto que os apóstolos iriam dizer, nós não estamos no Império Romano. Entenderam? O mesmo exemplo, por exemplo, no Império Grego. O Império Grego, Deus mostrou, por exemplo, no leopardo, quando ele mudou a figura de material do ventre da estátua de bronze para um leopardo de 4 cabeças, já mostrava que o mundo estaria sendo governado por uma subdivisão do Império Grego, 4 cabeças, dominando o mundo. Mas antes disso, era Alexandre o Grande. No tempo de Alexandre o Grande, Grécia já era Grécia, já tinha iniciado. Ainda que, olha, tá vendo o desenho? Ainda que o leopardo não se dividiu em 4 cabeças, faltava-se completar a imagem, o Império Grego já estava em andamento. Irmãos, Deus já nos deixou exemplo no passado, para que quando a gente chegasse hoje, a gente entendesse a ONU. Ou seja, a imagem da sétima cabeça não está completa ainda, porque não são 15 países e nem 5, e nem 10, né? São 5 mais poderosos, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, e são 10 ali que tá só para disfarçar, é só para opinar, porque na verdade a opinião deles não vale nada. Se a Rússia ou a China ou qualquer outro, um deles falarem não, não deveria acontecer, embora a gente tenha casos em que os Estados Unidos desobedeceu o que a China e a Rússia votaram juntos. Por isso que a ONU é uma bomba relógio que está prestes a explodir. Mas, presta atenção, não é só porque a imagem da sétima cabeça não está completa que não começou. Nós já temos o exemplo no Império Grego e no Império Romano. Já começou. São as Nações Unidas. Você acha que Primeira e Segunda Guerra Mundial é o quê?
As nações começam a se unir, fazendo ligações. Nós já entramos no calcanhar, no peito do pé da estátua com a ONU. Agora falta só chegar nos 10 dedos. Quando nós chegarmos nos 10 dedos, e nós vamos chegar lá, pode ter certeza, porque vai ter reforma lá dentro da ONU. Eles já discutem isso. Já há uma discussão entre eles. Só que quem tem poder não quer dividir. Só que o mundo já está percebendo que a ONU ela funciona por uma parte, mas por outra ela não funciona. Eles querem dominar o mundo, e eles dominam o mundo, e tem muitos países que não estão satisfeitos com isso, vai ter uma reforma. Eles discutem a possibilidade de entrarem mais 5 membros permanentes. Aí ficam 10. Eles têm essa discussão entre eles. Pesquisa isso. Eu vou deixar o link para vocês dos melhores vídeos que eu assisti. Só que se entrar, por exemplo, se entrar 10 países, e ainda o poder de veto continuar, não muda muita coisa, pelo contrário, complica. Não adianta pôr mais países para representar melhor o mundo e não ter uma mudança nessa questão de decisão. O mais justo seria assim, na minha opinião, hoje, são 5 países poderosos. Se 3 falarem sim e 2 falarem não, teria que acontecer o que os 3 falam. Seria mais justo. Mas não, um tem o poder de vetar os 4. E, na verdade, todos os outros países que eles alimentam a ONU, né? Eles que sustentam a ONU, porque a ONU também ajuda eles, há um interesse mútuo sobre tudo isso, e os 10 principais que fazem parte do conselho, eles são para resolver casos, né, ali de armamentos, de guerra, eles que comandam essa parte. Só que a opinião deles não vale. Eles só lançam a ideia para os 5 poderosos. Quem manda mesmo são esses que eu estou falando. Olha só, Rússia e China são países lá do Oriente. Se vocês sabem o que vai acontecer, né, na 6ª taça da ira de Deus, esses países vão se juntar com a besta para guerrearem contra Cristo e a igreja. Pode ver que a França ela já está quase um país islâmico. Por quê? Por que isso? Vocês acham que a França foi escolhida à toa? Não foi. Ou seja, vai ter uma reforma na ONU, pode anotar isso. É necessário acontecer, independentemente das profecias da Bíblia. É necessário acontecer essa reforma, e eu acredito que nessa reforma que a 7ª cabeça da besta vai tomando aquela forma, ou seja, os 10 reis vão se unir, e aí quando se unir, vai estar perto para acabar a 7ª cabeça. Ela já se iniciou, 1945, Israel está ali, 1948, então quando se unirem esses 10 reis, não 5, não 15, 10, aí vai entrar uma outra parte da profecia. Aí vai ser aquela transição do 7º reino para o 8º. Aí as coisas fazem sentido. Aí a gente já sabe que a 7ª cabeça já está aí há 75, 76 anos no mundo. Olha que coerência. Ao invés de a gente encavalar o 7º e 8º reino dentro da última semana, como várias vezes eu falei no vídeo, ficava incoerente. Não é que tudo estava errado, mas estava incoerente. Agora a gente já sabe que a 7ª cabeça se iniciou. Falta ela se completar. Nós temos exemplos disso no Império Romano, no Império Grego. Não estava completo, mas já se iniciou. E aí vai se levantar o anticristo, vai fazer guerra contra os 3 principais, um dos 3 principais, ele vai subjugar esses 3 reinos, e aí ele vai reinar sobre os 10. E aí nós vamos diretamente para aquela profecia do Apocalipse 17. Os 10 reis e a besta terão poder 1 hora, que são 42 meses finais. E aí, depois dessa guerra, depois dessa mudança na ONU, lembra, a ONU é o mundo. O mundo todo é a ONU. Tem ali as subdivisões, organizações, tudo que a gente às vezes nem imagina, mas tem. Isso vai acontecer. E o 8º reino, que é o reino da besta, que é aquele reino que vai pôr marca, vai marcar os homens, vai trucidar o cristianismo por todos os cantos, por todos os lados, por todas as maneiras que vocês imaginam. Esse 8º reino procede do 7. Ou seja, esse reino aqui já faz parte do reino da besta.
Isso não faz mais sentido para você? Claro que faz. Agora pergunta, onde que estão os papas? Aonde que estão os árabes? Todos eles estão aí. Todos. Falta só a imagem se completar, a imagem da sétima cabeça, ficar coerentemente como Deus mostrou. E vai ficar. Assim como Roma era só o Império Ocidental, foi para o Oriente, vai acontecer. E não é à toa a perna do Oriente, a perna esquerda da estátua, cair pelos turcos otomanos. Cair pelos turcos otomanos, não. A Constantinopla, né, que foi dominada pelo Império Papal, cair pelos turcos otomanos e eles dominarem ali uma parte da perna de ferro. E lá no final da Primeira Guerra Mundial, o reino ficar fraco e se desfragmentar naqueles países do Oriente Médio. Isso não é por acaso, já é um preparo para a parte dos pés, para a parte dos dedos, aonde entra o mundo árabe. Entendeu? Então isso para mim faz muito mais sentido. Para você, o que você acha? E aí, Igor, qual é o próximo passo agora? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse oitavo império, né? A gente já falou um pouquinho sobre a história de como que foi a construção. Eu estou tentando alinhar as falas do Luiz às imagens, né? Para ficar mais didático, né? O pessoal compreender, acho que é bacana, né? E aí, qual é o interessante disso tudo? Né? É que nós estamos observando que a história ela já nos revela como que será o futuro, porque tudo é sombra, né? É tudo sombra. E você observa o seguinte, estava falando com o Luiz mais cedo, olha que legal isso aqui, né? Se a gente for olhar aqui a questão do Antíoco Epífanes, todo mundo vai concordar que ele foi um protótipo, um tipo, né, do anticristo. Ele foi um tipo do anticristo. Quando ele aparece, ele já aparece onde já existem ali generais, porque eram generais que estavam tomando conta ali do Império Grego depois da queda de Alexandre Magno. Acho que Alexandre Magno, me recordo a memória aqui, né? Eu sei que eles venceram ali e foi repartido, ou parece que ele morreu, aí foi dividido em 4 generais. Acho que é isso mesmo. Foi dividido em 4 generais, tá? Aí nós temos aqui são o nome dos generais, tá? Nós temos aqui o Ptolomeu, Cassandro, Licímaco, né? E Seleucidas, tá? E olha que interessante que dos Seleucidas, ou seja, observa, né, que aqui ele coloca 4 chifres, né? Generais, tá? Dos Seleucidas vem aquele que é o antigo Epífanes, certo? E olha que interessante que eu fiquei me perguntando sobre isso, e parece ser plausível isso daí, porque é sombra. Qual era a questão aqui do antigo Epífanes? Ele queria tomar o poder para ele queria ser o general dos generais. Ele não queria perder o poder. E um dos motivos pelo qual ele foi crescendo ali, né? E ele foi querer invadir, porque o texto diz que ele invade, né? Ele invade ali, né? A Jerusalém. Olha os motivos, né? O primeiro motivo listado explica a necessidade do rei de se apossar dos tesouros do templo. O segundo motivo, tanto a necessidade de arrecadação quanto de se manter o poder nas províncias já conquistadas. Terceiro motivo, diz respeito ao controle da região. Esses fatores, em conjunto, foram responsáveis pela tomada de decisão do rei em interferir na Judéia. Então, olhando para esse protótipo, tá, do antigo Epífanes, dá a entender, né, que o anticristo, quando esses 10 reinos se formarem, o que vai acontecer? Ele não vai derrubar 3 reis? Vai derrubar 3 reis, porque, como o Luiz falou, os países permanecem, mas os representantes, a pessoa, né, há uma substituição, mas o país permanece. Então, o que dá a entender é o seguinte, que nesse processo dos 10 dedos, tá, 3 vão querer dar poder de veto, né? 3 vão querer fazer o veto ali. Não, nós não queremos, né, que esse camarada, né, nós não queremos que essas pessoas elas venham a tomar conta. Nós não queremos que essa pessoa, né,
que essa pessoa venha tomar conta. Nós não queremos isso. Eles tentam fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai se levantar e vai derrubar esses três. Aí, olha que texto interessante, que é um texto ali do segundo século. Olha o que ele vai dizer, que é um texto do Irineu de Leão, né, discípulo de Policarpo. Olha o que ele vai falar a respeito disso que a gente está falando agora. É necessário que estes aprendam a conhecer o verdadeiro número do nome, se não quiserem ser contados entre os falsos profetas. Conhecendo, pois, com certeza o número indicado pelas Escrituras, isto é, 666, devem primeiramente esperar a divisão do reino entre os 10 reis. Olha aí, ó, vamos esperar a divisão entre os 10 reis, tá? Ou seja, tá lá o reino, né? Tá lá a besta. Vamos esperar essa besta se dividir em 10. Depois que a besta se dividir em 10, aí qual é o próximo passo? Quando eles reinarão, pensando em aumentar o seu poder e ampliar o seu reino. Aí qual é o próximo passo? Prestar atenção ao homem que, tendo no nome o número indicado, ou seja, você vai ver ali 10 reis, por isso que o pessoal fala que é bloco, né? Eu acho meio complicado de ser bloco, porque é o rei, é o nome da pessoa ali, né? Então você veja, vão ter 10 ali, terão 10. Desses 10, eu tenho que prestar atenção em um deles. Esse camarada, ele tem que estar com o 666. É isso que ele está mostrando. Preste atenção que ele tem que estar com 666. Só que ele vai, do nada, improvisamente, vai querer reivindicar o reino. Ele vai dizer, não, eu quero ser o 01 daqui. Eu quero ser o 01, né? Que era o que Antíoco Epífanes fez. Ele queria aterrorizar o Egito, por exemplo. Ele foi atacar o Egito, por exemplo. Ele atacou o Egito, né? Então ele vai dizer, não, eu quero ser. Só que eu penso que vai ter o veto, conforme o Luiz falou, vai ter o veto. O veto de quem? De 3. Aí ele vai vir e vai aterrorizar esses reis, né? Ele vai aterrorizar, vai derrubar esses 3 reis. E vai ser nesse momento em que os outros 7 vão, né, se alinhar a ele, ó, a fim de saber que ele é realmente a abominação da desolação. É o que diz, 7 não, 6, né, contando com ele ali. É o que diz o apóstolo, quando dirão paz e segurança, então cairá sobre eles, improvisa a morte. Jeremias não somente indica a instantaneidade da sua vida, mas também a tribo de onde ele virá. Com essas palavras, ele vai falar aqui da tribo, né, de Dan, tá? Então você veja, ó, quando dirão paz e segurança, então cairá sobre eles, improvisa a morte, né? A gente está tendo aqui um quadro, né, de como que as coisas vão acontecer, né? Um quadro de como que vai ocorrer, né, essa aparição. Então você veja que é tudo uma jogada de poder. Desde o início é poder, é terra, é conquista, é terra, é poder, é conquista, é terra, é poder, é conquista. Só que vai chegar um determinado momento em que essa besta daí, tá, que está já vigente, ela também vai querer ampliar. Esse é o objetivo. O 5G está aí, você está vendo, né? Vai querer ampliar a tal ponto, né, de ter que fazer que é o que o Luiz falou também, vou recapitular, uma reorganização. Nessa reorganização, vão haver 10 reis. Desses 10, preste atenção, fica de olho naquele que tem a indicação, né, que lembra o número de homem. Tem que prestar atenção. Quando ele derrubar 3 reis e reivindicar o reino para si, pronto, esse aí é o anticristo. Perfeito? É esse aí que se levantou dos 3, está ali nos dedinhos, né? E falta pouco tempo. Falta ali 1 hora, faltam ali 42 meses. Só que ele só vai se revelar, na verdade, né, na metade da última semana. Então, quando entrarmos na última semana, já vão estar os 10 dedos ali. Os 10 dedos já estarão ali. A gente só tem que verificar o momento certo dele se levantar. Porém, quando os 10 dedos já estiverem ali prontos, né, os 10 reis, os 10 chifres, né, já estiverem ali prontos, o que vai acontecer? Vai acontecer de que, antes disso,
já está a agenda pronta, a Agenda 2030, a sustentabilidade, a igualdade, tudo isso, tudo preparado já para tentar enfraquecer a igreja, né? Já para preparar o caminho dele. Por quê? Porque ele é a recapitulação de todos os impérios. Essa besta vai recapitular em si todos os impérios. Tá? Qual é o império? É a Grécia, é o Egito, né? É a Medo-Persa, é a recapitulação. Ele é a estátua de Nabucodonosor, né? Todo ali. Por isso que é o 666. Inclusive, esse Irineu de Leão, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o 666 é justamente isso. O primeiro 6, que é o 6, que é a criação do homem. O segundo 6, que é 600, né? Que tem a ver com a idade de Noé, porque o dilúvio veio na apostasia, né? Tanto é que a gente fala que vai ser como nos dias de Noé, e o dilúvio veio quando ele tinha 600 anos. E a estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados, 660, 666. Né? É toda a recapitulação do mal. Era 60 por 6, Igor. 60 por 6. 60 por 6. É, a estátua de Nabucodonosor. Isso, saiu ali a marca da besta. E outra coisa, quando o Nabucodonosor ele pede para poder matar lá o Sadraque, Mesaque e Abednego, ele pede para acender a fornalha 6 vezes mais, porque é a tribulação que o povo vai sofrer nesse período, né? Pelos ditames da besta. Né? Vai passar pela prova do fogo, né? 7 vezes. Foi 7? Então a profecia, quase que acertei a profecia. Né? Quase que acertei. Mas o fato é que aquele fogo, né, simboliza a aprovação que nós vamos passar pelo fato de nós não adorarmos, né, ou nos dobrarmos à besta. Nós não nos dobrarmos a essa instituição. Que, gente, vamos pensar no seguinte: se você for olhar, existe uma aparência boa, não existe uma aparência boa? Pô, vamos ajudar as pessoas pobres, as crianças que estão lá na África, né? As pessoas que estão padecendo necessidade, crianças com fome, vamos promover a paz. Gente, se eu falar para você que isso não é bom, ajudar as crianças não é bom, claro que é. Tentar ajudar as pessoas que estão com fome ou doentes, claro que isso é. Agora, existe uma agenda por detrás disso daí. Né? E essa agenda por detrás é que é o problema, porque o diabo não pode vir com aquela cara toda, né, de Satanás, ele vem transfigurado de anjo de luz. Então, ao mesmo tempo que você vê umas boas ações, que de fato é bom, não posso dizer que não é, né? Que de fato é bom a gente ver boas ações. O reino da besta tem que ser alimentado também, ué. Eles têm que comer e beber também. Claro, né? Sim. E senão todo mundo vai contra, né? Não tem como. Né? Mas por detrás disso você observa também, e aí só quem tem os olhos espirituais, só quem está enxergando as profecias. Um homem natural não vai conseguir enxergar isso, né? Não vai conseguir enxergar. Você tem que olhar as profecias, enxergar toda a história na estátua, toda a história, né, ali em Apocalipse, observando o que está acontecendo com o crédito social da China e tudo mais, aí você vai dizendo, caramba, parece bom, mas eu sei aonde isso vai chegar. Né? Olha só, o crédito social da China, que o Igor acabou de citar, ela é um dos países cabeças. Sim. E ali naquele crédito já é um modelo, bem claro, um modelo do que será o 8º reino. Não sei se der tempo aí, o Igor pode até recapitular esse crédito. Posso, quer que eu faça agora, quando você quiser. Não, já faz agora então. Já faz agora, porque depois a gente fala um pouquinho do 8º rei. Tá, deixa eu pegar aqui. Tá, eu fiz a planilha aqui do crédito social da China. Que isso aqui eu já até falei na última live, né? E agora eu coloquei mais organizadinho para você poder ver.
que acontece? Quando a pessoa que mora lá, ela já tem, né, ela já começa com uma pontuação entre 960 e 1029. Ela já começa com essa pontuação, tá? Com esse crédito chinês. Já começa com essa pontuação. Muito bem, tá? Quando você é um bom cidadão, Igor, tá? Oi. só te interrompendo aí, você vai falar do sistema do oitavo rei. Isso eu acredito 100%. E qual é qual é a imagem representada por esse país? Vê O se é dragão? coincidência. É coincidência isso? Não. Deus está dando indicação para gente. Dizia, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer que a Rússia foi representada por um urso. Eu não sei se isso é assim hoje, se já foi no passado. Eu já ouvi dizer. Mas Deus ele está dando dicas para gente. É só a gente ligar. Não é para a gente olhar para a China e falar, ela é a besta. Não, ela vai compor. O dragão é dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. Olha só, um aglomerado de nações, ainda com a preparação da besta da terra, mais coisas ainda. Sim. Pode seguir então, Igor. E o interessante, né, que a besta, o que é uma besta, né? Por exemplo, você cruza cachorro com cachorro, nasce cachorro. Você cruza gato com cachorro, não nasce um gato chorro ou um cachorro gato. Nasce uma besta, né? Que é justamente a mistura de animais diferentes e que não tem o poder de reprodução, ou seja, vai morrer ali mesmo, né? Ela vai morrer ali, não tem mais nenhum outro império, é aquele dali, né? É o E último. é justamente o que aconteceu quando Eva teve relação com a serpente, né? Nasceu Caim, uma besta, né? Ele tinha chifre, era peludo, não é? Sim, né? Claro que não. Não, mas você falou peludo, me lembrei, sabe do que é? Eu me lembrei do Esaú. Ah, Que era sim, Esaú é pelo peludo, mas dizem, né? Dizem isso daí, né? Que Caim já era uma besta já, porque foi a mistura de Eva com a semente da serpente. Ah, não, aí. Não, aí não dá, aí não dá. Aí é complicado, né? Bom, mas esse Luiz. E você falou sim. Não tá prestando atenção no que eu tô falando? Sim, claro. Não, porque quando você falou peludo, eu associei a descendência, né, e tal, mas Ah, tá. não tá imaginando você para a serpente lá, que aí, se fosse isso, eu ia me tocar. Beleza, continua aí o crédito da besta. Quer dizer, da China. Vamos lá. Então, olha só, a taxa de crédito com prioridade, a pessoa que tiver, né, essa pontuação, tá? Ela tem prioridades ali na China. Por exemplo, você observa aqui, ó, as letras verdes. Até aqui o cara tá bem, né? Ainda que esteja no A menos, mas ele tá entre 1960 e 1960, não, 960 e 1029 pontos, tá? Aí você vê aqui, ó, a verde, A mais, né? A e A. Essas pessoas que têm a verde, né? Eles têm prioridade. Foi como eu falei numa última live aí, ó. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer estudar no colégio, tá? E não tem, e só tem uma vaga. Só que essa pessoa está com 1.030 pontos e o outro está com 1.049, o de 1.049 entra, tá? É a taxa de crédito com prioridades. E quando a pessoa começa a desfalcar, a cair, né? Parte para a letra B, para o amarelo, já é atenção. Ó. E aí é o quê? A pessoa, quando cai para B, ela é obrigada a ter aulas de reeducação estatal por 2 anos. Alguma coisa ela fez. Se ela cair para C, ela entra na lista negra, né, chinesa. Nem se compara. A SPC daqui não é a SPC, é a lista negra mesmo. O pessoal começa a ser observado em tudo que ele faz. Ele já vai ser mais ainda. E a D, ele perde todos os títulos. Por exemplo, um professor, um médico, tudo. Carteira de motorista, perde tudo.
ele parece ter que fazer tudo de novo. E como é que funciona? Olha só, se a pessoa, por exemplo, achar um dinheiro e entregar esse dinheiro, ele, por se mostrar um bom cidadão, ele ganha ali 10 pontos, tá? Se ele dedurar o vizinho por alguma coisa, né, por alguma questão, ele também ganha 10 pontos. Se ele cometeu algum crime de Estado, né, algum crime que venha, por exemplo, um crime de Estado, né? Ele abriu um comércio, mas esse comércio não está legalizado. Ele perde 20 pontos. Se tiver bom comportamento durante todo o ano, ele ganha uma medalha. E essa medalha dá a ele 100 pontos. Tá? Ele está lá usando o cartão de crédito dele, estourou o cartão, o limite dele é 1.000, ele gastou 1.001. Perde 10 pontos, menos 10 pontos. Está lá andando, recebeu uma multa de trânsito, menos 10 pontos. Não quer ajudar a polícia está precisando de uma ajuda para poder identificar alguém. Ele não quer tá ali ajudando, menos 20 pontos. Informação ali falsa, fake news, menos 30 pontos. Bom, só nessa daí a gente já teria perdido aqui. Só hoje, naquela outra live, já 60 em um único mês, né? Essa fake news, ele olhar assim para ele e falar, pô, vocês estão fazendo essa live aí, ó, menos 30 pontos, né? Só numa live, a gente estava se fomos na China, só em uma live, a gente perderia 30 pontos por estar fazendo fake news e mais 50 por estar falando mal do país. Porque como o mundo segue, a maneira que o mundo está se desenrolando e a gente está vendo, não faz sentido nem o Brasil deixar a gente ficar falando mal do sistema brasileiro, ou ficar falando mal, ficar fazendo chacota com o presidente, ficar brincando, fazendo fake news. Isso, na verdade, é bom. Se você for olhar para um lado, é bom, mas vai tirar toda a liberdade do povo, ou seja, não tem um equilíbrio, né? E faz sentido, sim, todas as nações começarem a imitar pelo menos 50% desse modelo para acabar com essa. Todo mundo fala o que quer, na hora que quer, xinga, Sim. Presidente, fala o que quer. Isso daí não faz sentido mesmo, né? Um país ficar assim, com toda essa liberdade. Faz sentido a China chegar com esse modelo rigoroso, mostrar que funciona, ela é uma das cabeças do mundo. Pronto, as nações vão começar a imitar. Faz todo sentido. Porque hoje, por exemplo, existe a questão da liberdade de expressão. Aí eles vão dizer, não, mas a liberdade de expressão ela não é, não é ponto pacífico, porque você não vai usar da liberdade para ficar falando mal de tudo e de todos, né? Então, vamos fazer aqui umas limitações, né? Aí, nessas limitações é que vem isso daí. Né? Sim, é de pouco a pouco. Começa tudo de pouco a pouco, né? Hoje, se você falar da Terra plana, o YouTube vai te ridiculariza ali no comentário. Já aparece o Wikipedia de baixo, já mostrando já que isso daí é mitologia, né? Seu pensamento arcaico, né? E com certeza o YouTube deve estar por detrás de não mais fazer o seu canal crescer, de bloquear ali, não te recomendar mais. O YouTube já deve estar de olho nisso. Só que ainda ele não vai pegar pesado. Vai chegar um momento em que ele vai barrar, ele vai bloquear. Vai chegar um momento, irmãos, que se você falar do cristianismo de Jesus na internet, você vai ser barrado. É discurso de ódio. Isso. Vai chegar esse momento. Ele está bem perto. O sistema já está trabalhando para isso. Para aceitação disso daí. Sim, aos pouquinhos eles vão chegando lá, né? Porque tem que terminar uma geração, né? As pessoas conservadoras vão morrendo, né? E aí eles vão só implementando através da falta de conhecimento, desinformação, e isso vai acontecendo. Esse sistema que está lá hoje na China, isso com certeza ele vai espalhar, eles vão adotar isso daí, não tenho dúvida nenhuma disso. E tem uma série que é o Black Mirror, eu até mostrei essa série numa live que eu fiz, que mostra uma moça que ela vive debaixo dessa taxa de crédito aí. E ela queria viajar para o casamento da amiga,
só que ela acabou infringindo algumas leis no meio do percurso, e ela só foi perdendo ponto, e ela teve essa taxa de crédito caindo e perdeu prioridade, porque ela chegou no aeroporto e falou assim: eu preciso pegar esse avião rápido, eu tenho que pegar esse avião. Aí a moça, deixa eu ver aqui a sua taxa de crédito. Você está acima da média. Esse avião é só para prioridade. Você não tem. Olha, uma série falando exatamente isso. Você não vai ter como pegar esse avião. Aí ela gritou com a moça. Na que ela gritou, ela foi penalizada com mais 20 perdas de 20 pontos, né? E aí ela não pôde alugar carro. Um carro bom, achei que ia alugar um carro ruim. Nessa que ela alugou um carro ruim, né? Ela não tinha crédito para comprar gasolina, e aí o carro parou no meio do caminho e ela virou aí, tipo uma indigente, né? Acabou sendo presa porque ela perdeu muitos pontos, ela tinha que fazer uma reeducação. Gente, isso aí está num seriado, né? Da Netflix. A Netflix ela mostrou esse episódio, né? E isso é real, tá? Isso acontece na China hoje. Então, não pense que isso não pode acontecer com a gente futuramente. Por quê? Porque a China está tomando, né, os partidos, os governos e tudo mais. Então, isso não é impossível de acontecer. E com o aval da ONU, porque se a ONU fosse realmente uma instituição democrática de verdade, não permitiria que isso viesse a acontecer lá, onde cristãos morrem barato eles acabam morrendo, né? Lá na China. E aí você vê, falar mal do país menos 50, a irmã perguntou o que significa esses números, são os créditos que você tem, a sua pontuação pelo Estado, o Estado te pontua, né? Se a pessoa não pagar imposto, menos 100 pontos. E se a pessoa tiver um trabalho anônimo, ou seja, ela quer dar aula online, e essa aula online não é registrada pelo governo, ela perde menos 50 pontos. E aí você vai nessa corrida de perca e ganha, perca, e perde, ganha, né? Ou seja, a única forma que tem para você conseguir pontuações boas é unicamente agradando o Estado. Só agradando o Estado. Se você não agradar o Estado, você não vai conseguir uma boa pontuação, né? Então, é mais ou menos assim que eu acredito que vai ficar, tá aqui nos pés, eu coloquei aqui nos pés, vai ficar dessa forma. Então, você vai ver como que vai funcionar mais ou menos essa questão da taxa de crédito, né? Chinês, que eu acredito que vai espalhar aí para o mundo todo, né? É a forma que tem para poder estar fazendo o controle, porque a besta ela só vai conseguir funcionar através do controle, né? Através do controle que ela vai conseguir funcionar. Já temos aí já estão querendo fazer uma moeda única, uma moeda digital. Você não vai conseguir comprar um pão na padaria se eles não souberem exatamente para onde foi aqueles centavos que você comprou. Todos os seus centavos estarão todos eles rastreados, né, pelo sistema. Vai acabar essa questão do papel. Por isso que aquele que tiver a marca não vai conseguir comprar e nem vender, porque ou você se usa a marca e você compra e vende, ou você não usa e você vai ficar sendo aquele indigente lá, né, que perde todos os seus títulos, fica lá naquela D vermelho, né? O Pedro não saiu do Portão do Leste, né? Ficou lá preso lá, acho que ninguém rendeu ele. Ele falou que não vai poder entrar. Dia hoje tá corrido segunda-feira para ele. Eu estava procurando um texto aqui no Profeta, Igor, e não consegui achar aonde... É um profeta escatológico também, mas esses dias me chamou a atenção, porque é onde um fala para o outro, olha, você não pode fazer menção do nome do Senhor. Então, dá a entender no contexto que há uma proibição de mencionar o nome de Deus. E é um profeta escatológico, mas eu não consegui achar o texto aqui. De repente eu acho aqui, peraí. Não, eu não consegui achar. Porque às vezes é a versão, entende? É assim, não fareis menção do nome do Senhor. E aí você pega pelo contexto, né? Uhum.
Mas É porque menção, o nome do Senhor vai aparecer 1 milhão de referência, né? tem que ser a palavra-chave. Eu acho que está ou em Amós ou em Miqueias. Deixa eu ver aqui. Ó, pode ser, quer ver? Aqui, ó. Vamos ver em Amós. Eu procurei por mencionar, menção, lembrança. Deixa eu ver aqui. Mas e aí, irmãos, vocês entenderam a questão da ONU, a sétima Eu cabeça? já achei aqui, já achei. Amós 6:10. Leia aí. Diz assim, ó. Tá, deixa eu compartilhar então aqui com o pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou tentar buscar o contexto na cabeça aqui, eu não vou lembrar não, mas Amós, ele é um profeta onde Deus ele começa a falar que por 3 transgressões e por 4 eu não perdoarei. Ele começa a condenar o pecado das nações, condena Jerusalém. Em Amós, Amós 5 ou 4, ele fala, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Deus fala pelo profeta Amós que ele fará sinais, assim como ele fez na terra do Egito, mostrando que ele vai fazer aquele êxodo de novo, né? O chamado último êxodo, que tem até irmãos fazendo estudo sobre isso. O êxodo está de volta, o Egito está de volta em Apocalipse 12, e Deus fala, prepara, deixa eu ler aí. É porque não deu para colocar tudo, o Luiz, mas fala assim, ó, quando o tio de alguém, aquele que o queima, o tomar para levar os ossos para fora da casa, aí continua. Né? E responder, ninguém então lhe dirá a ele, cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. É isso mesmo. Parece não fazer sentido só por esse texto, é claro, só por esse texto não faz sentido, mas no contexto você vê que há uma proibição de mencionar o nome de Deus. Aí deixa eu encontrar o texto aqui, em Miqueias, em Amós. Amós 6:10. Não, Amós 6:10, tá aí, mas eu queria ver o contexto. Deixa eu procurar aqui. Passarei. Deixa eu ver a palavra aqui. Passarei. Dentro de Amós. Olha só, irmãos. Amós 5. Amós 5, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. 2 ais. E ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro, os que sabem prantear, e todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele um urso, e como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. É interessante, né? Isso daqui: leão, urso, cobra. Aí tem outro texto dentro do Amós, Amós 7:8. Diz assim: o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Então essa questão de passar pelo meio do povo tem 3 vezes no profeta. Por exemplo, Amós 8. Amós 8 diz assim: e perguntou, que vês, Amós? E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Então a questão que Deus fala que vai passar pelo meio do povo, é passar para trazer ira e castigo. Em Amós 4 ou em Amós 5, ele fala, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. E em Amós 6 ele está falando que há uma proibição de mencionar o nome do Senhor. Então, de fato, quando Jesus fala que pai estará contra filho, filho contra nora, nora contra sogra, ele está tirando isso de Miqueias 7. E ele fala, e tudo isso é por causa do meu nome. Então, realmente, vai ter esse bloqueio de falar do cristianismo. Vai começar pela internet, vai ser aceito, vai ficar normalizado e depois vai ser igual no sistema que o Igor leu, sistema aí da China, né?
vai denunciar o vizinho, aqui estão se reunindo, estão orando, estão fazendo isso daqui, e vai ter perseguição e prêmio para quem dedorar o seu vizinho, o seu próximo. Aí, irmãos, olha só que interessante. Vamos já ir finalizando por aqui, né, Igor? Já daqui a pouco vai dar 10 horas, já tem 1h30 aí de live, né? Já vamos para o último passo, já para finalizar. Vou ler aqui para vocês Naum 3. Naum, capítulo 3, vamos falar do 8º rei, que é uma das cabeças que foi ferida de morte e que ela revive no futuro. Vamos fazer essa conta. Mas eu escolhi aqui Naum. Só um momento. Eu cliquei em Amós. Naum, capítulo 3, verso 11, diz assim: Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Sabe por quê? Porque o anticristo faz guerra contra o seu próprio povo também. Ele não ataca só cristão. Ele ataca o mundo inteiro. Lá em Gênesis está escrito que Ismael seria um jumento selvagem, que ele seria contra todos e todos contra ele. Isso é um texto que se encaixa certinho com o anticristo, com o 8º rei, com o chifre pequeno. O anticristo ele vai se apossar desse mundo, né? E diz que ele habitaria na frente dos seus irmãos, que é os países que nós vemos ali ao redor de Israel. Certo? Então, Naum 3, 11, Deus já está falando de Nínive, né? Aí do 11, pulando no 18, para resumir os detalhes, vamos pegar o que é mais importante. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Não, presta atenção aqui agora. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Olha que Deus está falando para Nínive, para a Síria. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é mortal. É interessante isso, né? Porque no mesmo profeta, você vai ver que a Síria, ela está no futuro. Naum capítulo 1. Olha só. Naum capítulo 1, do 1 ao 3. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o eucotista. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais de inocente ocupado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Agora, direto no 5. Olha se não é aqui o reino do anticristo. Vê que não é nada histórico aqui. Não é Nínive do passado, Nínive do tempo de Jonas, não é nada disso. Presta atenção. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? É o que está sendo falado lá no 6º selo. Quando o Senhor está vindo, quem pode suportar o dia da sua ira? Os ímpios estão falando isso, se escondendo nas rochas, nos montes. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas por ele são demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. A 5ª taça da ira de Deus bota trevas sobre o reino da besta. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará a angústia por 2 vezes. Porque se levanta por uma no tempo do fim, né? Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Agora, olha o texto-chave. Você vê que nós lemos tudo aqui, coisas do Apocalipse, né? De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. A mesma expressão de Daniel lá, quando fala do chifre pequeno.
Entendeu? Então, em Naum, o Senhor ele está mostrando de onde vem o anticristo. Ele não está falando isso de bobeira. Nínive, hoje, é a Mossul, que fica no norte do Iraque. Ou seja, o berço do anticristo é o Iraque. Segundo essa profecia, segundo várias profecias, como não é o foco falar aqui da origem do anticristo, só estou mencionando. Ele vai conquistar o norte e do norte ele vai reinar sobre tudo. A cidade que domina sobre todos os reis da terra no final será a Turquia. Aquela bandeirona vermelha, né? Será ali, porque ali estará o trono do diabo. E no capítulo 3, ou seja, no capítulo 1 você já vê que a Síria está de volta no final. A Síria, como assim a Síria? Um reino que Deus está chamando de Assíria. Tem que ter a ver com quem são os assírios, o que aconteceu na história. Você vai puxar essa história, você vai ver que fala dos filhos de Ismael, dos árabes, ou melhor dizendo, dos islâmicos. Eles estarão no final. Barro e ferro misturados. E a Síria está de volta no final. Ou seja, no passado ela foi ferida, mas ela está de volta, não é? Mas só que lá no capítulo 3, Deus fala, a tua ferida é incurável. Ainda que ela receba uma cura, Deus vai matar. Tudo bem, nós lemos aqui Naum. Se você ler, irmãos, anota aí, ou o Igor coloca aí na tela. Ezequiel 30, do 24 ao 26, vocês vão ver que Deus está colocando a espada dele nas mãos de Nabucodonosor e Nabucodonosor está ferindo o Egito. Deus está falando isso, a minha espada está ferindo o Egito. E tem um outro texto que eu não encontrei, mas Deus está falando que o Egito foi ferido com ferida mortal. Então, Ezequiel 30? Do 24 ao 26. Deus está falando que vai colocar a espada dele nas mãos de Nabucodonosor e Nabucodonosor vai ferir os 2 braços do Egito. 24? É que tá 24. Bem pequenininho. Deixa eu aumentar a tela. Aí melhorou. E fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Em uma outra tradução, tem uma outra tradução aqui? Para esse? Tem. Vê aí, vê se a gente muda para algo mais exato. Nós estamos falando, irmãos, do 8º Império, tá? Para vocês entenderem o enigma da 8ª cabeça. O que acontece com ela? Não mudou muito, né? Gemerá como geme o traspassado. Mas aí tem outra versão aqui. Vou ter a atualizada, ter a corrigida. Vamos ver essa 69 aqui. Transpassado também. Então, isso que eu estou querendo falar deve estar em outro texto. Então, eu devo estar confundindo. Mas depois eu encontro e passo para vocês. E o verso 25. E levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a estender sobre a terra do Egito. Aí fala que vai espalhar os egípcios. Veja que o Egito é uma das cabeças da besta e está sendo ferido pela espada. Certo? Mas o Egito está de volta no futuro ou não está? O Apocalipse 12, você tem o contexto ali do Egito revivido. O dragão que solta pela sua boca um rio para tentar arrebatar a esposa e ela está indo para o deserto com asas de águia. É o Êxodo de novo. E o dragão, embora fala ali que é a antiga serpente, faz menção a Faraó. E em Ezequiel 31 e 32, Faraó é chamado de dragão do mar. Isso é muito interessante, né? Meu Deus, eu tô falando do dragão e estão falando que o Lula é turco? Parece que eu levei um tapa na cara agora. Ou seja, nós estamos no mundo, alguns irmãos estão no outro mundo. Não sei, o pessoal tá... Tem uma mulher falando ali que a vacina foi consagrada a bode, eu não sei o quê, que tá escrito na Bíblia que não é para tomar. Irmãos, vocês que estão prestando atenção na live de verdade, vamos continuar o raciocínio. Então, irmãos, o Egito está de volta. A Síria está de volta. Quando Deus mostra para João a besta e fala, João, a besta que viste
era e não é. Ou seja, ela foi no passado. Veja que no Império Grego, no tempo de Antíoco Epífanes, ele conquistou a antiga Síria e ele profanou o santuário de Deus, aí vieram os macabeus, purificaram, e Antíoco Epífanes é uma visão ali que parece até que dá cumprimento à profecia de Daniel, mas não é. É uma prolepse. Deus usou uma história de um contexto para repreender o povo e para nos deixar um mapa para o futuro. Mas veja então que, semelhantemente o que aconteceu no Império Grego, acontecerá no futuro. Veja que Antíoco Epífanes IV se levantou da Síria. De um dos 4 chifres, se levantou um chifre pequeno. Ou seja, e tem uma profecia também em Zacarias, que Deus fala que vai colocar os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, Javã. Então, a Grécia está no futuro de volta. Tudo bem. Tem Egito e Babilônia. Babilônia não precisa nem falar, né? Babilônia é a cabeça da estátua. Babilônia, a mulher é chamada do mistério da grande Babilônia. Então, irmãos, qual é o reino que a gente chama de 8º rei? Qual é a cabeça revivida? Porque em Apocalipse 13 fala que João viu uma das cabeças ferida, a espada, e que essa cabeça reviveu no futuro. Mas presta atenção na leitura. Fala que quando essa cabeça reviveu, e vi uma, leia aí na tela, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Lembra do texto de Naum, lá da Síria? E toda a terra se maravilhou após a besta, né, dizendo, a besta, quem pode batalhar contra ela, né? Tudo bem. E aí, essa besta, veja bem, é uma das cabeças da besta. Deus está usando as cabeças da besta para falar da história. 5 caíram, um existe, a outra ainda não veio, quando vier tem que durar pouco tempo. Então, vê bem, quando essa cabeça é ferida de morte e ela revive no futuro, ela é o 8º rei. Presta atenção na leitura do Apocalipse 13. Vai ser feita uma imagem para essa besta. Quando essa cabeça revive, irmãos, ela revive todos os impérios. É ela também o 8º, né? Joga aí, centraliza para nós. E a besta que era e não é, ou seja, não é o Império Romano, é ela também o 8º. E é dos 7. Irmãos, que configuração linda, que explicação linda que Deus deu. Ele já fala que não é o Império Romano e vai vir dos 7. Ou seja, o 7 que ainda não veio, vai passar, nós vamos entender quem que é o 7º reino, e quando vier o 8º, é procedente do 7. Ou seja, revive tudo revive. Por isso que não é errado você falar que é a Babilônia, não é errado você falar que é a Grécia, não é errado você falar que é Roma, não é errado você falar que é a ONU, não é, porque o 8º rei provém do 7, todos estarão juntos no futuro, entendeu? Isso, para mim, quebra o enigma de tentar adivinhar qual cabeça que é. O Egito está no final, é o dragão. A besta ela é semelhante à besta. O corpo da besta é uma corporação, né? Igual a gente vê aí o mundo, uma corporação de nações organizadas. A besta, o corpo, ela é semelhante ao leopardo. Já tem Turquia e Egito aí. Porque o leopardo, a divisão do leopardo é isso. Hoje é a atual Turquia, Egito, que nunca mudou, né? Semelhante ao leopardo, com pés de urso, já tem Irã aí, e boca de leão, já tem Babilônia, Iraque. Então, a boca dela é de leão. Presta atenção nisso. A própria besta toda é um dragão, já fala do Egito. Ou seja, todos os reinos estão revividos. As cabeças são impérios do passado que estão revividos no futuro, e as cabeças, algumas delas, também estarão nos chifres. Quando você começa... Pode falar, Igor. É porque pode ter alguém pensando assim, então esses impérios vai vir o quê? Vai vir o Egito com o faraó de novo, não sei o quê? Não é isso. No mesmo espírito, é a mesma potestade, estarão todos atuando, né, naquela organização. Isso.
É isso daí, presta atenção na informação. Deus está dando informação geográfica, características de reino. Vê que quando a Pérsia derrotou a Babilônia, ela esmagou a Babilônia em um só dia. Tem essa história até contada tanto na história como dentro da Bíblia, no profeta Jeremias. Ela esmagou. Então, ela catou o poder da Babilônia. O poder da Babilônia estava na boca, se engrandecer, como Nabucodonosor fazia. Quem é este Deus que vai livrar vocês da minha mão? Olha, e Nabucodonosor, mesmo depois que Deus avisou ele, falou com ele, mostrou coisas maravilhosas para ele, lá em Daniel 4, ele fala, ele está olhando para a Babilônia e fala, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória? E aí houve um castigo nele. Então, a Pérsia tomou a boca do leão. Aí veio o leopardo e venceu o urso, ou seja, catou o poder do urso. Então ficou um leopardo com pés de urso e boca de leão. Aí veio Roma e derrotou os reinos passados. Então a besta vai se remontando, né? O 8º rei procede dos 7. O leopardo, está escrito que ele conquistou o mundo, e olha que tem a divisão das cabeças, né? Rápido. Ou seja, o 8º reino, ele vai se engrandecer, vai ser esmagador, vai ser veloz, vai ser ferro, vai ser organização unida. Tá vendo? Fora isso, Deus está dando as localizações geográficas e atuais, entendeu? Passado e futuro para a gente. Então, realmente é uma organização, é uma corporação. A 7ª cabeça, agora que é as Nações Unidas, organizadas, aspas, né, prometendo paz e segurança para a humanidade, ela mesmo está preparando um desencadeamento da Terceira Guerra Mundial na Terra. Ela está preparando o inferno para ser solto na Terra. Deu para entender ou ficou confuso, Igor? Não, deu para entender. A gente está explicando e junto com os textos, né? Tá aqui. Se alguém depois quiser fazer um print na tela, né? Eu não tenho como compartilhar, porque isso aqui está na nuvem, isso aqui está online, né? Mas é isso. Tudo que ele falou está aqui nos textos, né? Ele praticamente você resumiu aqui, né? Daniel 7, resumiu aqui a besta, Daniel 7, 23, 25, falando do 4º animal que devorava lá. Foi esse texto que você citou. Sim. E que corrobora com Apocalipse 13. Todos os textos aqui, ó, tô aqui, ó. Eles estão repetidos em Apocalipse 13, né? Daniel 7, 23. É porque é um estudo longo, né? Se for parar para estudar Daniel e Apocalipse, não acaba hoje, né? Mas você vê, olha aqui, o que ele falou é isso aqui, ó. Olha como é que está tudo alinhado. O ouro, Babilônia, o leão. Prata e médio persa, o urso. O bronze, né, que é o Império Grego, era o leopardo. E vai tudo encavalando, né? Aqui vai encavalando um em cima do outro. Aí você vê o ferro, né? Que é Roma e mais outros impérios, e esse ferro aparece aqui de novo, né? E aí, só que no final, o que você vê lá em Apocalipse? Você vê ele falando sobre o leopardo, tá, o urso, mas quando ele chega no 4º animal, ele não consegue identificar. Por que ele não consegue identificar? Porque é a junção de todos eles. Misturou todos os animais, está identificável, não tem como identificar aquilo dali. É uma besta. Aquilo dali é uma besta que tem 10 chifres, né? Ou seja, recapitulou tudo. Todos eles estão aqui embaixo, né? E o que revive são todos que revivem, né? Estão todos os impérios ali, recapitulando todo o mal de todas as eras, desde de Caim, o peludo chifrudo, desde Caim, né? Até o anticristo, que é o que vai vir com todo o poder e eficácia de Satanás, né? Então é isso aí. Por isso que ele tem tanta autoridade e as nações dizem: quem pode combater? Quem pode vencer? Porque é Babilônia, é Medo-Persa, é o Império Grego, é Roma, é tudo isso encabeçado em 10 países que vai ter um tirano no final, né? Que vai estar comandando isso tudo aí. E o anticristo, pelo menos no profeta Daniel, não aparece no português, assim como a palavra árabe, a palavra Medina, tem códigos no hebraico, que só aparece no hebraico.
a palavra Hamas, violência, né? Hamas, que está sendo falada, essas palavras estão escondidas no hebraico. E, poxa, dei tanto exemplo e perdi o que eu ia falar. Espera aí que eu recupero. Ai, o que eu ia falar? Meu Deus, o que você estava falando, Igor? Esqueci até o que você estava Da falando. recapitulação, né, da besta. Lembrei. O anticristo, ele é um homem de enigmas, é um homem que entende das coisas. Tá no profeta Daniel. E essa palavra está escondida no hebraico. Ele é um homem que entende de enigmas. Ele é articulador, astuto, e diz que ele toma o reino com astúcia. Olha só, o anticristo, ele mesmo vai ver a problemática toda da ONU. Peraí, para que 10 países estão ali? Estão fazendo o que ali? São 10 bobões, que os 10 concordam, aí a Rússia fala, não concordo, não acontece. Irmãos, os ímpios estão vendo isso. Eu estou vendo isso. O anticristo vai começar a apontar um monte de coisa, vai surgir, vai trazer... Eu acredito que muitas das coisas, das reformas que vão acontecer ali, já vai ser pela ideia dele. Ele vai penetrar ali dentro, irmãos. Eu não sei como, mas ele vai penetrar ali dentro, ele vai fazer reforma, e 3 não vão concordar. Ele vai quebrar os 3. É isso que a profecia está falando, a gente tem que acreditar. E não tem como olhar para isso e desvincular da ONU. Não tem como. Porque, irmãos, é o mundo em que nós vivemos, né? Vamos pôr o pé no mundo, nas profecias e olhar para a realidade. O que é um devaneio? O que é uma loucura espiritual? A pessoa fica presa lá na Idade Média, sabe? Antes disso até. E achar... no Papa. Isso você tirou do meu pensamento. Isso é um devaneio. É uma prisão espiritual, uma cegueira. Achar que a Roma papal vai voltar e aí vai ter um decreto. Todos adorem o domingo e vai abolir o sábado. Irmãos, isso é um negacionismo bíblico puro. E eu sei, né, tem a questão das pessoas que focam só na ONU. Eu sempre quis fugir desse padrão, né? De ficar esperando um anticristo lá da ONU. Então ele vai ser o quê? Um italiano, um francês, um papa, vai ser o quê? Um judeu. Aí, para fugir dessa interpretação, eu sempre focava mais para o lado do Oriente Médio. Comecei a olhar mais as profecias para lá. Só que não pode se desequilibrar. A estátua é uma perna no Ocidente e outra perna no Oriente. Se tudo da cabeça até os pés coincidiu, vai ter que coincidir 5 países do Ocidente e 5 do Oriente. E vai ter que ter 10. Essa é a profecia. Se nós estivéssemos hoje no Império Romano, e eu estivesse falando aqui, irmãos, não pode o Império Romano ser só o Ocidente. Algo vai acontecer no mundo para expandir o Império para o Oriente. Alguma coisa vai acontecer, eu não sei o que, mas vai acontecer. Muitos iriam falar, para de loucura, não vai acontecer, nós estamos aqui no Império Romano agora. Mas tinha que acontecer. Constantino colocou o reino ali, ó, vocês estão vendo no gráfico. Levou ele lá para o Oriente, porque o Ocidente já ficou fraco. O que levou Constantino a expandir o reino para o Oriente? Porque o ocidental começou a ficar fraco. Ou seja, algo acontece no mundo para que conduz os homens a cumprirem profecias. O apóstolo Paulo disse, lá em Atos 13, quando esses homens, esses judeus, desconhecendo os profetas, crucificaram o Senhor, eles cumpriram as profecias. Vai acontecer. Entendeu? Vai acontecer uma reforma na ONU. Não vão ser só 5 países, potências mundiais. Agora, se esses 5 vão mudar, eu não sei. Eu acredito que não. Eu acredito que esses 5 não vão mudar. Eu acredito que vai ter uma combinação. Vai acrescentar. Vai ter países ali islâmicos para representar melhor o mundo oriental. Vai ter isso, entendeu? Vamos esperar para ver, né? Mas até aqui, tudo para mim ficou tudo mais claro, fez tudo mais sentido, ficou tudo mais coerente. Corrigindo muitos dos estudos nossos também, né? Sim. Você percebe que a gente está respeitando uma lei que a gente não respeitava, que é a lei da transição.
né? Isso. A gente não respeitava a transição. A gente achava que a gente ia dormir no hiato de tempo e acordar na última semana de Daniel, e no dia já estava lá 10 impérios, lá bonitinho, formado. Do nada, né? Do nada apareceu lá. Só que não, é uma construção. E, na verdade, desde a da cabeça até embaixo, foi como você falou, o seu exemplo foi incrível. Você falou assim, olha o tempo de João, já estava ali, não estava a coxa formada, o joelho, a canela, mas só em estar no início já estava naquele império, né? Isso, é o exemplo que Deus deixou pra gente. Para quando a gente chegasse nesse tempo aqui, a gente tivesse base. Exatamente, né? E aí você vê a formação dos pés. Gente, a gente tem que estar em algum lugar, não é possível. Algum lugar a gente tem que estar. É isso daí. É isso daí que a gente tem que entender. Pô, algum lugar a gente tem que estar. A gente está no nada? Né? Você vê que a história está sendo formada ali na estátua, está ali os impérios e os homens estão ali, percebendo tudo acontecendo, está sendo formado e os homens participando da história. Então, os pés estão sendo formados e nós estamos participando dessa história. Então, está sendo formado e nós estamos vendo a formação. Vai chegar um momento em que os dedos estarão prontos e nós vamos ver. A gente está caminhando para isso, né? Quando tiver os dedos prontos, é porque já chegou os 10 reinos. Já saímos daquela parte do pé, informações, chegamos na ponta do pé, que são os dedos. Pronto, você pode ter certeza que ali já estamos praticamente já aguardando a redenção do nosso corpo. Era isso que Paulo queria dizer lá em 2 Tessalonicenses 2. E, na verdade, ele disse que o anticristo só pode se levantar na sua ocasião própria. Isso. Qual é a ocasião própria? Quando a igreja for arrebatada. Lógico que não. A ocasião própria dele é ter 10 reis. Sim. Para isso precisa ter 2 pernas, né? Aí Paulo, querendo resumir todo o assunto complexo, ele falou, lembra que eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora, parafraseando, lembra que eu falava das pernas da estátua, que ia ter que ter uma expansão do reino, que as nações iam ter que brigar e se unir e depois se levantar o anticristo? Lembra? Agora vós sabeis o que o detém, para que ele se levante na sua ocasião própria. E ele fala assim, não sei se você já pensou dessa forma, Luiz, ele fala assim, até que do meio seja tirado, e interessante Esse é que o que está no grego. No meio. Esse é o que está no grego, até que do meio seja tirado. Só que não é tirado, é erguido, levantado, aparecer. Não, mas é que a nossa tradução ali foi feito de propósito. Eu não acredito que aquilo ali foi sem querer, não. Foi proposital. É para colocar um entendimento, talvez pré já, né? De repente. Sim. Né? Vocês podem verificar, irmãos, no 2 Tessalonicenses 2. Na nossa Bíblia está até que do meio seja tirado, né? Dando a entender que o Espírito Santo é tirado, ou a igreja é tirada. Ali fica fácil para torcer, mas no grego tá diferente. E não precisa ser professor de grego para saber isso, não. Basta você ter um aplicativo e pesquisar ali. E até faz todo sentido com a profecia, até que do meio seja erguido, revelado, né? Apresentado. Isso. Né? Ou seja, do meio da onde? Do meio dos 3, quando você vê ele aparecendo ali no meio dos 10, ou dos 10 dedos, ou dos 3, né? Não importa. Quando ele aparecer no meio ali, quando ele ser erguido, pronto. Aí você vai saber quem é o anticristo. E combina também com o meio da semana. Combina. No meio da semana também. É tudo no meio, né? Porque é metade da semana. Até que no meio seja levantado. No meio dos reis, no meio dos 3, no meio da semana. É no meio. É. Né? Qual é a ocasião própria de Roma aparecer? Tinha que vir um leopardo primeiro e depois se dividir em 4 cabeças. Aí é a ocasião própria de Roma aparecer. Irmãos, até para se levantar Roma, no ocidental, só para a primeira perna da estátua passar a existir, olha tanto de problema que houve no mundo, a problemática toda. Sim. Mas ela veio a existir e ainda tinha que expandir. Assim é. Ó, antes de vir a ONU, parece que em 1918 veio a Liga das Nações. Ainda não era a 7ª cabeça da besta ali, não era. Mas, como mostra a história pra gente, para cair um império e vir o outro, tem uma transição ali. Tem coisas que acontecem, que só na história mesmo, para você saber os detalhes. Só que a lógica é que tem que ter transição. Nós não vamos dormir hoje e acordar amanhã no 8º rei. Como o Igor falou, né?
Sim. É isso aí, então. Vai fazer 2 horas de live aí. Tá ótimo, já Né? esgotamos o assunto, nem precisou do Pedro. O Pedro só ia atrapalhar, na verdade, aqui, ainda bem que ele não participou. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, para o pessoal ficar feliz comigo, né? Quem entrar lá no meu canal, tá? E curtir lá o meu canal, eu vou dar um jeito de liberar para você esse slide. Aí que legal. Você vai poder ter acesso ao slide aí. Aí eu vou colocar lá na descrição ou nos comentários o link para você poder acessar e ter acesso ao slide. Beleza? Mas aí tem que ir lá para você poder ter acesso. Beleza? E quem está no meu canal, se inscreva também. Tem 80 pessoas, eu acho, lá no meu canal lá. Se inscreva ali lá no canal do irmão Luiz. A gente vai trocando essas informações, né? E tendo essa comunhão. E aí eu libero para você, né, esse gráfico que tem muito mais informações ali, muito mais informações. Fala da Turquia, fala de Ninawa, né, fala de Naum 1, fala de tudo ali. Então, é bem interessante, né? E aí você, olhando, observando, você pode estudar a escatologia igual os profetas, vendo que eles viam, né? Eles tinham a visão. Hoje você lê, você vai poder ler e ver também. O gráfico é importante demais. O gráfico salvou aí, sei lá, metade da live. É muito bom. Aquele gráfico que o Igor fez foi bom. Até a conversa que a gente teve um pouquinho antes ajudou a pôr as coisas, as peças no lugar. Foi ótimo esse gráfico. Um dos melhores que eu vi. Não, beleza, gente. Então, assim, vai ficar gravado esse gráfico aí, não vou tirar, né? Igual do tempo de Ezequiel, não pode mexer ali, porque é muitos detalhes, né? Então, deixa ali os versículos, vou deixar esse também da escatologia. Se quiser encerrar orando, o Luiz, aí fica à vontade, né? Já vamos para 10 horas da noite agora. Amém. Vamos orar então, irmãos, para finalizar. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. O Senhor tem nos dado tudo que nós precisamos, às vezes coisas que nós não merecemos, o Senhor tem nos fornecido. Amém, Senhor. Alimentos, o Senhor tem nos dado vestimento, alimentos, tempo de paz, tem nos livrado de perigos, de morte, de coisas que ainda nós nem vimos, o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado equipamento, recursos, entendimento, que é o principal, o entendimento, um coração ajustável, um coração que reconhece que errou, que quer ensinar a verdade da palavra sem interesse, sem fazer barganha, sem esperar algo em troca, e o Senhor tem nos dado tudo isso. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos ensina a ser mais humilde para ensinar a Tua palavra, porque muitas vezes nós não somos. Nós queremos ensinar o que diz as palavras dos Teus profetas, a combinação deles com os apóstolos. Nós queremos ensinar os nossos irmãos a se prepararem para as coisas que hão de vir. Abre o coração deles para que eles possam tirar bom proveito desses estudos. Amém. Essas oportunidades irão acabar, mas o Senhor tem nos dado tempo de paz, tempo para que a gente possa entender. O Senhor é muito sábio, muito profundo. Disse que essas coisas aconteceriam e estão acontecendo diante dos nossos olhos. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, nos ensina a te servir melhor, a gastar mais tempo com oração, a gastar mais tempo com jejum, a gastar mais tempo com a Tua palavra, porque são desses momentos que surgem as revelações, que surgem as ações do Senhor no meio do Teu povo. Obrigado, Senhor, por estar cumprindo todas as Tuas promessas. Nos ajuda, Pai, e nos fortalece, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Valeu, galera. Até a próxima. Não se esquece, daqui a 10 minutinhos eu já vou deixar o link lá para você poder baixar, né, esse slide aí que a gente fez. Valeu, até a próxima. Tchau. Paz.